Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, se cuidando, né, que é o mais importante, pra logo a gente poder estar juntos de novo. Antes de começar a nossa videoaula de hoje, eu queria agradecer a participação de vocês na nossa live de ontem de língua portuguesa. Foi uma live bem legal. Você que não participou, participe da live de amanhã, quarta-feira, porque as nossas lives têm sido muito interativas, tem sido bem legal, né? Os alunos que estão participando podem depois fazer essa troca com vocês. A gente faz as atividades, brinca um pouquinho, faz mais atividade, e aí faz mais atividade, brincadeira. Mas tem sido bem proveitoso, a gente tá aproveitando esse tempo das lives para poder tirar dúvidas, fazer bastante atividade de fixação, tá sendo bem legal. Não perca a nossa live de quarta-feira de matemática, que ela tá também muito legal. Tô preparando uma aula bem legal pra gente, tá bom? Hoje a nossa aula é de história e de geografia. De história não vai ter videoaula. Por quê? Porque eu passei atividades de revisão dos capítulos de história que nós já estudamos até agora. Então a revisão já está disponível no plural para você fazer, tá? E se eu não me engano, consultando o capítulo 1 e 2, tá escrito lá direitinho, tudo direitinho para vocês poderem fazer. Mas é pra gente poder revisar a matéria. E hoje nós vamos ter a nossa videoaula de geografia, o assunto do capítulo 6, que é fontes de energia. E aí, cada videoaula, eu tento fazer alguma coisa diferente pra gente não ficar toda videoaula fazendo a mesma coisa, né? Pra não ficar aquela coisa maçante e chata. Então hoje, eu vou pedir pra vocês pegarem o livro de vocês, abrirem na página, né, do capítulo 6, pode ser na página 80, que nós juntos vamos sublinhar algumas partes importantes, né, que eu vi que são importantes para nossa disciplina de hoje de geografia sobre esse tema. E aí a gente vai sublinhando e conversando junto sobre esse tema, né? Esse segundo livro de geografia, ele tá ótimo porque nós estamos podendo nós estamos podendo ter, né, uma conversa sobre esses assuntos que estão sendo abordados, falando sempre sobre conscientização, que eu acho que vai ser a palavra do bimestre, né? A gente sempre falando sobre a conscientização da população, a nossa conscientização, a conscientização da nossa casa, que é importante, né? Primeiro a gente conscientiza os nossos para depois os nossos conscientizarem os outros, né? Então a gente está falando bastante sobre isso e está sendo uma troca bem legal. Eu estou adorando o caminho, né, que a gente está indo nas nossas aulas de História, Geografia e Ciências, que a gente está conseguindo caminhar pelo mesmo caminho, tá bom? No capítulo 6, o tema do capítulo é fontes de energia. E aí nós vamos descobrir diferentes fontes de energia no decorrer desse capítulo. Na página 80, ele começa a falar sobre a energia solar e a energia eólica. A energia solar e a energia eólica são energias que a gente conhece, né? A energia solar, energia que vem do sol. É a energia que vem do sol, que vem do calor do sol. O sol, ele produz energia. E aí eu comentei com vocês, não lembro se foi em live, não lembro se foi em videoaula, sobre uma viagem que eu fiz para Minas. E nesse lugar em Minas, em São Lourenço, a maioria das casas, né, das casas, dos prédios da cidade, eles possuem a energia solar. E a energia solar, ela é muito legal porque, além dela ser econômica financeiramente falando, a gente paga mais barato para consumir ela, porque o sol, quase todos os dias, tirando hoje que o tempo está nublado, mas quase todos os dias é sol, né? Quando não é sol é mormaço, tem aquele calor, né, que vem do sol. Mas a gente acaba pagando menos, né, na conta de luz, sendo que ainda é novo aqui no Brasil. Então,
a gente não vê em todos os lugares. No Rio de Janeiro a gente não costuma ver a energia solar. Em Minas, que é aqui do ladinho, já tem uma cidade que tem bastante isso. Então a energia solar, ela é importante porque ela utiliza um recurso natural, como nós vimos nos outros capítulos, né, desse livro mesmo. Ele utiliza a energia natural do Sol, né, para gerar a energia. E aí faz com que a nossa conta de luz venha mais barata. A instalação dela, por ser novo aqui no Brasil, ela tende a ser um pouco cara. Mas aí até vale a pena, né? Porque a gente vai poder ver essa queda na conta de luz, financeiramente falando. Então até vale a pena a gente, quem tem condições, né, pagar uma instalação um pouco mais cara, mas ver a conta de luz diminuindo para sempre, né? Porque a energia solar a gente vai utilizar para sempre. E essa energia solar são placas solares, né, que são colocadas nos telhados das casas, e elas aproveitam a energia do sol para gerar a energia elétrica. É bem legal, eu achei lindo, né, ver aquilo. E porque como a gente fala, né, sobre a conscientização, que eu falei que é a palavra do bimestre. A gente está usando uma energia limpa, uma energia renovável que não vai fazer mal para o meio ambiente. Então, em todos os aspectos, né, traz benefícios para a gente. Além da energia solar, o livro vai falar da energia eólica, que é o movimento produzido pelos ventos em turbinas eólicas. Esse movimento, ele gera a energia. E um recurso natural que nós utilizamos para gerar essa energia é o vento. Também é uma energia limpa, uma energia renovável, que a gente não estraga nada da natureza para poder utilizá-la, e é uma energia bem legal, tá? De se utilizar também. Depois vocês vão dar uma lida melhor na página 80 e aí vocês sublinhem, né, as partes mais importantes aí que vocês vão observar da energia solar e da energia eólica, tá bom, quinto ano? Continuando na página 81, o nosso livro vai falar da energia hidráulica, combustíveis fósseis e energia nuclear. Energia hidráulica é a energia que nós utilizamos atualmente, né, na maior parte do Brasil, né? Eles usam a força da água para produzir energia, né? Por isso que a gente chama de hidráulico, né, que vem da água. Geralmente essas usinas hidrelétricas, elas ficam perto das nascentes, né, dos rios, que é quando a água vem com mais força, e aí para essa força gerar mais energia. Tia Amanda, é uma energia ruim? Faz mal para a natureza? Depende, né? Depende da onde essas usinas vão ser construídas, depende da quantidade de água de força que vai barrar. Tem todo um estudo aí, né, por trás da utilização dessa energia. Mas é a energia que nós mais utilizamos, né, no Brasil, que é a energia hidráulica. E aí no nosso livro vai falar de uma curiosidade, né, que aconteceu entre 2000 e 2001, que foi o apagão, né? Teve um apagão no Brasil. E aí, como assim, Tia Amanda, um apagão? Foi um apagão. Eu era criança, eu acho que eu me lembro, não tenho certeza, mas eu lembro do meu pai comentando e aquele medo de não ter luz. Eu lembro assim de alguns flashes. Hoje em dia a gente não consegue se imaginar sem luz, né? Na minha época, quando eu era criança, também era uma coisa, nossa, como assim, vou ficar sem luz? Mas aconteceu. E por que aconteceu? Porque naquele ano, 2000, 2001, o nível de água das hidrelétricas estava baixo. Por quê? Choveu pouco. Se chove pouco, o nível de água diminui. E aí, com nível baixo, você não consegue ter força suficiente para produzir energia. E o governo da época não se programou, né? Também não imaginou que poderia acontecer. E aí teve essa crise, né, de energia elétrica entre os anos 2000 e 2001. Nosso livro ele vai falar sobre isso também.
Depois vocês deem uma lida lá na página... Cadê? Perdi. Vai falar lá na página 88, para saber mais. Depois vocês leem um pouquinho mais sobre essa história. Foi uma coisa bem complicada, né? Mas que graças a Deus a gente conseguiu passar. E aí, esse é um mal, né? Vamos dizer assim, da energia hidráulica, porque a gente fica dependente da água. E se não chove e os níveis de água diminuem, a gente não tem como gerar energia, né? A energia fica um pouco mais difícil de ser gerada por conta da força da água, que não vai ter força, né? Por isso que na nossa conta de luz geralmente vem bandeira verde, bandeira vermelha, bandeira amarela, porque eles vão medindo, né, o nível de chuva, ver se vai ter escassez de chuva ou não. E aí eles aumentam um pouco a nossa conta de luz pra gente falar assim, opa, vou aumentar minha conta de luz, então eu vou economizar mais luz, né, pra mexer no bolso e a gente ter essa conscientização de economizar mais energia por conta desse aumento na conta. Mas o aumento na conta não é porque querem aumentar, é por conta disso, dos baixos níveis de chuva e que pode, né, provocar esse desabastecimento como aconteceu em 2000 e 2001, tá? Além da energia hidráulica, tem a energia dos combustíveis fósseis. A gente falou um pouco sobre eles, né? O nosso livro vai definir como materiais provenientes de animais e vegetais que foram soterrados por milhões de anos. E aí a gente consegue, cavando, né, a gente consegue adquirir o gás natural e o petróleo, e o qual são produzidos a gasolina e o diesel, entre outros produtos. E aí, no finalzinho do parágrafo tá falando assim, ó, sublinhem aí. Esses combustíveis necessitam de um processo de queima para a fabricação de energia, o que libera grande quantidade de poluente. Então, a energia, né, que é produzida por combustíveis fósseis já não é uma energia tão limpa, né? Porque quando existe a queima para gerar energia, essa queima ela leva, né, poluentes para a atmosfera e o que acaba fazendo mal ao ser humano, tá? Tem também a energia nuclear, que é proveniente de reações com determinados elementos químicos, né? Misturam os elementos químicos para produzir energia. Essa energia ela é perigosa pela radiação desses elementos químicos, que pode prejudicar a saúde das pessoas que trabalham diretamente com isso ou moram perto de usinas nucleares. E aí o nosso capítulo ele vai falando sobre isso, vai trabalhando sobre isso e vai falar sobre, na página 83, sobre as fontes de energia renováveis e não renováveis. Eu vou falar rapidinho sobre isso, tá? E eu vou citar alguns tipos de energia renováveis e não renováveis, tá? Ó, na página 83, no segundo parágrafo, abre aí o seu livro e leiam aí, acompanhem a leitura junto comigo. As energias solar, eólica, hidráulica e dos biocombustíveis são exemplos de fontes de energia renováveis. Por que elas são renováveis? Porque elas são repostas com facilidade na natureza. Lembra que a gente conversou sobre isso nos capítulos anteriores? Se a gente utiliza o calor do sol para produzir a energia solar, num dia, no outro dia, provavelmente o sol vai aparecer também. Ah, tia, mas o sol não apareceu nesse dia. Tudo bem, no outro dia ele vai aparecer. Então ele vai se renovando a cada dia, né? Então a gente chama de energia renovável. Tem também as não renováveis, que são aquelas que dependem de matéria-prima que demandam muito tempo de produção pela natureza. Nesse grupo de fontes de energia encontramos os combustíveis fósseis e a energia nuclear, que é a mesma coisa que a gente viu sobre os recursos naturais renovável e não renovável. Se a gente retira o petróleo da natureza, ele não tem como botar uma plantinha e plantar o petróleo de novo. A gente retira ele até ele acabar totalmente. Quando acabar totalmente, acabou. Vai ter que procurar um outro lugar para poder cavar
e encontrar o petróleo. Então, são esses cuidados que a gente precisa ter com a energia, né? Com o uso dessas energias. E aí no livro vai falar, terminando o capítulo, sobre a conscientização, né? Do gasto de energia pelas famílias, como a gente pode fazer para economizar energia, para não como a palavra que eu posso usar? Usar, né? Esqueci a palavra. Pra gente não usar de uma forma muito grande, em grande demanda, e a gente acabar ficando sem uma hora ou outra, né? Que é o que pode acontecer quando a gente utiliza as coisas sem responsabilidade, que é o que nós estamos vendo, né, no decorrer desse bimestre nas matérias de geografia e ciências, né, sobre o consumo consciente. Bom, quinto ano, essa é a nossa aula de hoje. Eu vou colocar lá no portal as atividades que são para serem feitas do livro. Espero que vocês façam, que vocês tenham gostado da nossa aula, né? É mais um bate-papo do que uma aula, mas é um bate-papo muito importante, né? Porque ele nos ensina a sermos seres humanos que olham a natureza com um outro olhar, né? Isso é muito importante, porque o mundo, né, ele é nosso e é o nosso futuro que está em jogo, né? Então é importante a gente ter esse olhar para a natureza, para o mundo e para os recursos que a natureza nos dá. Tá bom, quinto ano? Um beijo para vocês. Espero vocês amanhã na nossa live, hein? Tchau, tchau.